Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A página no Instagram complementa o canal aqui no YouTube. Eu sempre estou colocando lá posts sobre educação financeira, investimento, resultados de empresas, análises sobre empresas, pensamentos de grandes investidores. Então vale a pena acompanhar e nos seguir também no Instagram. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor nessa área empresarial. Minha experiência ao longo de minha vida profissional sempre foi no ambiente corporativo, trabalhando com grandes empresas do Brasil, do exterior, fazendo projetos na área de planejamento estratégico, estudo de viabilidade, análise técnica, desenvolvimento de lideranças, implantação de projetos, programas na área de educação, de agronegócios. Essa é a minha experiência, sustentabilidade, essa é a minha experiência profissional. Isso me ajuda muito enquanto investidor. Eu comecei minha carreira enquanto investidor em 2006. São 14 anos, portanto, investindo na Bolsa de Valores. E essa experiência que eu tive nesse ambiente corporativo me ajuda muito na análise das empresas, em estudar os mercados, em perceber as potencialidades, a visão estratégica das lideranças, o trabalho desenvolvido pelas equipes de liderança das empresas. Dessa forma, eu procuro identificar as oportunidades para compor as minhas carteiras de ações. Eu não sou analista, não faço recomendações, mas eu criei esse canal há cerca de 4 meses, exatamente com a ideia de compartilhar com vocês um pouco dessas minhas histórias, das minhas experiências profissionais, as minhas experiências enquanto investidor, as coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que deram errado. E assim, desse modo, compartilhando essas experiências, essas histórias, de alguma maneira isso possa ser útil para você, que possa ajudar vocês a refletir sobre suas estratégias de investimento e assim fazer melhores escolhas para ter uma performance maior e melhor na Bolsa de Valores. Estamos falando, desde o vídeo passado, sobre Circuit Breaker, né? Falamos aqui do que se trata o Circuit Breaker e da importância de nós estarmos preparados para quando eles acontecerem, porque se existe uma coisa certa é que eles vão acontecer. Esses Circuit Breakers, geralmente, eles derivam exatamente de cisnes negros, aqueles fatos que são prováveis, mas são inesperados. Então ninguém está esperando e que de repente aquele cisne negro aparece na sua sala, entendeu? Então é exatamente isso. É uma coisa rara? Nem tanto assim. Vamos ver que cisnes negros aconteceram de 1997 para cá de forma bastante, vamos dizer assim, frequente. Em 1997 a gente teve a crise asiática. Foi um fato inesperado, né? Os mercados asiáticos vieram abaixo. Em 1998 também houve uma outra crise inesperada, que foi a crise russa, que acionou o circuit break em diversas bolsas de valores. Em 1999 teve o problema aqui do câmbio no Brasil, que o câmbio estava fixo e aí passou a ser um câmbio flutuante, e isso gerou um problema também nos mercados pela surpresa que causou. Não era programado, estava todo mundo mais ou menos com determinados os tipos de operação e que não esperava que o dólar pudesse se valorizar. Em 2008 a gente viveu a crise do subprime nos Estados Unidos, que os mercados vieram abaixo no mundo inteiro, e 2017 a delação do Joesley Batista da JBS. Então esses são alguns fatores, vamos dizer assim, que provocaram, no caso da Bolsa de Valores, o acionamento do Circuit Breaker, né? 2008, que eu vivi intensamente, foi um ano terrível, né? Porque a gente teve a crise do subprime. Em outra ocasião eu farei uma série de vídeos comentando sobre esse episódio, mas basicamente o que aconteceu foi que os bancos nos Estados Unidos estavam fazendo operações de financiamento de milhões de pessoas para ter acesso à casa própria, e muitas vezes não checava se essas pessoas teriam condições de pagar as dívidas. Depois pegavam esses produtos de empréstimos e encaixavam eles dentro de uma carteira com outros tipos de investimento e passava para o mercado de ações, para o mercado de investimentos, e ali estava dentro daqueles produtos vários ativos, vamos dizer assim, tóxicos, né, que poderia provocar uma grande perda. E isso foi crescendo de uma forma volumosa e acabou
implodindo o mercado financeiro americano, né? E o prejuízo à época chegou a 4 trilhões de dólares, né? E o auge da crise foi no dia 15 de setembro, quando o Lehman Brothers, que era o quarto maior banco dos Estados Unidos, decretou publicamente a sua falência, né? E aí foram realmente dias terríveis. Essas inquietações durante esse período gerou o circuit breaker ser acionado, né, aqui na Bolsa Brasileira em diversas ocasiões. Por exemplo, no dia 29 de setembro de 2008, o circuit breaker foi acionado. Depois, 6 de outubro, 2 vezes ele foi acionado. 10 de outubro, 15 de outubro, 22 de outubro. Tudo isso foi objeto de desvalorizações que chegaram a 10%, acima de 10% na Bolsa de Valores. O que a gente precisa entender é que esses fatos não são raros, eles acontecem. Portanto, o que é importante? É importante que a gente tenha tranquilidade para lidar com esses momentos. Isso é fundamental. Eu preciso ter tranquilidade para quando acontecer um episódio dessa natureza, eu saber o que fazer. O que eu não devo fazer? Eu não devo vender as minhas ações de forma soberbada, entendeu? As quedas são muito drásticas, são rápidas, são quedas às vezes acima de 10, 15, 20%, 40%. No vídeo anterior eu citei que num circuit breaker que aconteceu no Joesley Day, a CEMIG chegou a cair 40% em 30 minutos de pregão. Então vocês têm que ter muita calma para lidar com situações assim. O que a história nos mostra? A história nos mostra que esses casos, quando acontecem, se a gente não fizer nada, se a gente não vender as nossas ações, esse preço que despencou vai voltar a subir. No caso da época do Joesley Day, em cerca de 2, 3 meses, os ativos já estavam todos corrigindo para cima novamente. Esse ano a gente teve o circuit break sendo acionado por conta da pandemia do Covid, né? Então aqui teve diversos circuit breakers nesse período agora da pandemia. A Bolsa de Valores chegou a ter 6 circuit breakers também em 2 semanas, o que acabou igualando a quantidade de circuit breakers de 2008, quando também teve 6 paradas de segurança. Então, isso é muito, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Bolsa de Valores, no dia 18 de março, né, a gente viu que teve uma queda. Essa queda paralisou as negociações por meia hora e por volta das 13 horas e 18 minutos, o índice Bovespa já tinha uma queda de 10,26%, jogando a Bolsa a 66.961 pontos. Por volta das 16h12, a Bolsa já caía 11,25%, aos 66.223 pontos. Então veja que esse tipo de movimentação drástica aconteceu esse ano. E o que fazer? De novo, se você já está comprado diante de uma situação como essa de forte queda, o melhor a fazer é não fazer nada, é ficar parado. Porque você pode ter a certeza de que as bolsas vão voltar a corrigir para cima. Porque esses cisnes negros, eles provocam essas reações abruptas, mas depois de um certo tempo você inicia uma trajetória de recuperação. Veja o que aconteceu esse ano com a pandemia, né? Em março as bolsas despencaram, as ações despencaram, só que quando chegou em junho já tinha retomado boa parte do que tinha sido perdido, não é verdade? O que é importante, e aí eu fiquei com essa grande lição depois de viver esses vários circuit breakers, né? Você precisa ter um capital reservado com liquidez. Você não pode estar 100% nunca aplicado na bolsa. Eu passei a adotar uma regra que eu chamo de regra 70-30. Você deixa 70% do seu dinheiro na bolsa, 30% você deixa numa renda fixa. Não investindo, porque renda fixa não é investimento. Não faz o menor sentido dentro de uma estratégia de investimento a renda fixa.
Agora, eu deixo ali como fundo de reserva, eu chamo de fundo de reserva estratégico. Deixo ali os 30% e desse modo, quando acontecem essas fortes correções, aí eu pego esse dinheiro e vou em busca das liquidações, porque lembrem do Warren Buffett, que ele diz que no momento de grandes correções você não deve ter medo, você deve pegar o seu dinheiro e ir às compras, como quem fosse uma liquidação de shopping center. E foi isso que eu fiz esse ano. A Magazine Luiza, eu cito esse exemplo, né? Eu tive um ganho na Magazine Luiza de mais de 300%, porque eu comprei a ação, ela despencou para R$30, eu comprei ela a 30 e ela chegou a 100, entendeu? Então foi uma excelente compra. Então isso é possível e isso é necessário, que você tenha esse dinheiro reservado, esses 30%, para que nesses momentos de forte queda, que eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, você então tenha essa disponibilidade para fazer uma compra e encher o carrinho com ações que estão por preços promocionais. Então faça essa estratégia, porque dá super certo. E nesses momentos você tem a oportunidade de acelerar o seu processo de enriquecimento. Você vai ter muito mais chance de performar a sua carteira e de aumentar o seu patrimônio nesses episódios de fortes correções. Eu citei no vídeo anterior o Joesley Day, né, que também foi um outro momento de forte queda, né? No dia 17 de maio, daquele período, aquela gravação, né, do Procurador-Geral da República, que tinha uma gravação comprometendo o Temer, que o Temer ia cair. Aquilo tudo não deu em nada, veja vocês, porque aquilo acabou não sendo considerado pela Justiça prova de nenhum comprometimento do Michel Temer com relação àquele episódio. E o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, muita gente ali teve ganhos. A gente não pode afirmar quais foram os ganhos, mas muita gente teve. A família Batista, esses foram acionados, investigados pela CVM, né, pela Comissão de Valores Imobiliários, pela Bolsa, e de fato eles fizeram operações nos dias que antecederam a bomba do 17 de maio, da delação do Joesley. Eles tinham feito operações de compra, de venda de ações da JBS num preço alto, porque sabiam que as ações iam despencar. Aí eles também compraram dólar, porque sabiam que o dólar ia subir, entendeu? Então eles fizeram esse tipo de operação, porque eles sabiam que aquela notícia ia gerar uma crise. O Procurador-Geral da República, que ganho ele teve, eu não sei, mas que ele representava uma categoria que foi beneficiada com o adiamento da reforma da Previdência, porque o Michel Temer estava em vias de aprovar ali, de levar à votação a reforma da Previdência, e com aquele ato ali do procurador ele conseguiu prorrogar. O Temer não conseguiu votar em 2015, 2016, aquele assunto saiu da pauta do Michel Temer, né, 2017, e ficou para ser aprovado no governo Bolsonaro. Então vejam que essa reforma da Previdência eles conseguiram abortar a reforma da Previdência durante um bom tempo. E da outra parte, eu também acho que merecia uma investigação o empenho que a Globo fez de fazer daquilo um grande cavalo de batalha. Fizeram daquilo um grande cavalo de batalha, foi notícia de manhã, de tarde, de noite nos noticiários. A Época, que é uma revista do Grupo Globo, chegou a defender a renúncia do Temer, o impeachment do Temer, e a gente não sabe que interesses estavam ali naquele jogo, mas que também merecia uma investigação, merecia, porque estava com muita sede ao pote os órgãos de imprensa naquele momento querendo fritar o Temer, né? Mas o fato é que aquilo causou um prejuízo gigantesco na Bolsa, né? Houve uma queda violenta, as ações despencaram mais de 12% em menos de uma hora, o índice Bovespa, né, despencou mais de 12% em menos de uma hora, e houve muito desespero, negociações sendo interrompidas, houve o acionamento do circuit breaker, o dólar disparou, então quem estava comprado em dólar se armou nessa operação, entendeu? E o que se viu depois foi que tudo isso beneficiou algumas pessoas, entendeu? E que não se provou nada de efetivamente danoso da parte do Michel Temer nesse episódio do Joesley Batista, né? Que ele tinha sido apanhado numa gravação, o Joesley dizendo que estava tentando manter o Eduardo Cunha, que era o presidente do Congresso, que estava preso
mantê-lo tranquilo. E o Michel Temer dizia uma frase, tem que manter isso, viu? E isso foi o suficiente para o procurador dizer que o Temer estava envolvido no processo aí de estimular o Joesley a dar dinheiro para o Eduardo Cunha e coisas desse tipo. Mas o fato é que o grande prejudicado daquela palhaçada que foi aquilo, ou crime, como preferirem, a gente pode tratar ou como palhaçada ou como crime, né? O fato é que esse episódio de 2017 acabou gerando uma queda gigantesca na Bolsa e que muita gente perdeu dinheiro, porque muita gente em pânico acaba indo seguindo a multidão. E nesses momentos as pessoas saem vendendo as suas ações desesperadas. É como se tivesse, sei lá, num incêndio, entendeu? As pessoas estão num prédio em chamas, sai tudo descendo pelas escadas de emergência, correndo, se desfazendo de tudo. É uma multidão enlouquecida. É isso que acontece na Bolsa quando tem esses grandes cisnes negros, esses grandes momentos de tensão, de acionamento de circuit breaker, entendeu? Então, os menos experientes, as pessoas que não estão devidamente trabalhadas, amadurecidas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, as pessoas que não estão preparadas para lidar com a ansiedade, com a angústia, com esse estresse, elas começam a fazer uma sucessão de erros. Então elas pegam os seus ativos e saem vendendo, desesperadas, achando que o mundo vai acabar. O que eu aprendi? O mundo não acaba. Isso é uma coisa passageira. Então o que eu fiz nesse dia do Joesley Day, por exemplo, né, em 2017, maio de 2017, eu desliguei o computador. Eu tinha ido para São Paulo. Eu me lembro bem desse dia. Eu tinha saído de Salvador, fui fazer um trabalho em São Paulo. Quando eu cheguei no hotel, abri o computador e fui ver. Na verdade, no carro indo para o hotel, eu já tinha visto que o mercado tinha aberto já em pânico, né, em polvorosa com o episódio. E aí que o mercado estava despencando. Quando eu cheguei no hotel, eu abri o computador e fui ver a situação, como é que estava. E aí as quedas já estavam grandes, acima de 15%. Eu disse, olha, não tenho o que fazer. Eu não vou vender as minhas ações com esse desconto, não vou assumir esse prejuízo. O que é que eu fiz? Desliguei o computador, entendeu? E fui para as minhas reuniões trabalhar e esqueci a bolsa. Só fui fazer um balanço no fim do dia, quando eu voltei para o hotel, que eu fui ver o que é que tinha acontecido. Mas eu me desliguei totalmente. Então é isso que eu recomendo para quem viver um circuit breaker, porque esse dia vai chegar em algum momento para você, se você nunca viveu. Eu já vivi vários, 2008, Joesley Day e agora a pandemia. Foram 3 momentos de cisnes negros, 3 momentos de circuit breaker. Sobrevivi a todos. Eu estou vivo aqui para contar a história. O que é importante? Nesses momentos, não faça nada. Nesses momentos, relaxe, feche o computador. Não venda suas ações. Se o episódio que está gerando essa queda não tem nada a ver com as empresas que você comprou, não tem por que você vender as suas ações. Então você precisa ter calma, entendeu? E esperar que elas se recuperem. Eu separei aqui algumas histórias aqui rápidas para mostrar aqui para vocês. A Azul, esse ano, ela despencou de R$60 com as notícias da pandemia, né? Logo em março, ela despencou de R$60 e foi para a Bacia das Almas, lá na casa dos R$10, R$12. Só que ela se recuperou, ela vem se recuperando e ela está chegando agora no final do ano já na casa dos R$37, chegando próximo dos 40. Então veja como a recuperação acontece, nesse exemplo aí da Azul que eu estou falando, né? O outro exemplo que eu já dei aqui foi o da Magazine Luiza, que também estava lá na casa dos 60 e poucos reais no início do ano, despencou para 30, foi quando eu fui e comprei, e ela voltou, subiu e em julho ela já estava chegando nos R$100, entendeu? Julho, agosto ela já estava batendo na casa dos R$100. Agora, existem empresas que não necessariamente estão sendo alvo
de desvalorização por conta de circuit breakers, né? Por conta de crises que elas estão vivendo. Aí a gente precisa ter um outro tipo de olhar sobre essas empresas. É o caso da Cielo. A Cielo que já teve ação, né, aí na casa dos seus R$ 30 e tudo mais, chegou próximo de R$ 40, se não me falha a memória. Ela hoje está na bacia das almas, aí na casa dos R$ 3 e pouco, R$ 4. Mas aí não tem nada a ver com cisnes negros, não tem nada a ver com circuit breakers, com nada disso. É uma empresa que está sendo posta à prova no mercado. Outra empresa é a IRB, né, que chegou aí a mais de R$ 40 e que hoje está na casa dos 6,8, né, já R$ 7, está nessa faixa. Mas aí é uma empresa que teve uma crise por conta de problemas contábeis, né? Então teve uma crise de credibilidade. No caso da Cielo já é uma questão de desafio tecnológico, de perda de mercado, de aumento de concorrência. Então são situações distintas. Nem toda desvalorização está associada, obviamente, a pandemia do coronavírus, aos efeitos daquela pandemia do coronavírus, ao problema dos circuit breakers, cisnes negros, necessariamente não. Tem muitas empresas que vão para a bacia das almas por conta de problemas internos. Aí que a gente tem que olhar, porque nesse caso dessas empresas que desvalorizam por conta de problemas internos, é preciso avaliar se vale a pena continuar com elas. Se você acredita que elas vão se recuperar ou não. Porque muitas vezes é melhor realizar o prejuízo e abandonar o barco e pegar o dinheiro e aplicar em uma outra empresa que tem potencial de valorização, entendeu? Aí é uma questão de análise, tem que parar, estudar a empresa e analisar. Mas era isso que eu queria falar nesses dois vídeos, no vídeo da semana passada, do vídeo anterior e nesse, o assunto era circuit breaker, e mostrar para vocês que o fundamental são os aspectos psicológicos, o fundamental é manter a calma, em determinados momentos não há nada a ser feito, você precisa fechar o computador e mudar a página, entendeu? Se preocupar com outras coisas e fazer outras coisas. E ter essa confiança de que aquilo vai passar, que as empresas vão se recuperar, que o mundo não vai acabar e que o seu dinheiro você não perdeu. Se você não vendeu a ação, você não perdeu. Ele continua ali, apenas desvalorizou. Você tem a mesma quantidade de ações, ela apenas desvalorizou. Mas com o tempo ela vai voltar a se recuperar, vai voltar a valorizar. Então é isso que você tem que acreditar. Eu vivi isso, experimentei isso e eu estou contando um pouco da minha trajetória, da minha experiência, compartilhando com vocês isso e espero que seja útil, para que vocês aprendam a dominar suas emoções e ter calma para ser um investidor de sucesso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau.